Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Esses dias eu estava caminhando, o médico falou que eu preciso caminhar, né? E aí é gostoso quando eu caminho, porque eu vou no mar, e aí quando eu estou escutando aquelas ondas do mar, é um momento que eu falo comigo, mas é um momento que Deus fala comigo. Algumas canções que eu tenho, eu recebi no mar, aquela melodia das ondas, bateria, aqueles efeitos, né? Os efeitos bem gostosinhos, eu recebi no mar. E é bom sentir essa presença de Deus. E prometo ser breve, nós vamos ter a ceia. Mas eu quero compartilhar com vocês um salmo, Salmo 8. E esse salmo é a base daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu puseste a tua glória nos céus. Da boca das crianças e dos recém-nascidos estabeleceste uma fortaleza contra os teus adversários, para pôr um fim ao inimigo, é o que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus olhos, e a lua, estrelas que ali firmaste. Pergunto, quem é o homem para que com ele se importes? E o filho do homem para que com ele se preocupe? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os céus, sobre os seus pés, tu o puseste. Todos os rebanhos, as manadas e também os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Queria ficar com o verso 5. Tu fizeste um pouco menor que os seres e o coroaste de glória e de honra. Queria que você entendesse um pouquinho quem é você nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Você não é qualquer coisa, não. Você tem um diferencial aqui neste mundo. Deus te fez exclusivo. Há uma desgraça na vida do homem e da mulher, que é a falta de contentamento do que ele é. O ser humano, ele tem um vazio dentro dele, e esse vazio é por falta de comunhão com Deus. Diz o sábio, pastor Agostinho, que dentro do homem existe um vazio do tamanho da existência de Deus. E quando você não preenche esse vazio, essa necessidade dessa comunhão com Deus, você precisa compensar isso em outras coisas. E a lei da compensação leva à frustração. E é raro você encontrar até um dito crente que tem contentamento. O ser humano é curioso, ele nunca está contente. Quem tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito, que é paz, que é amor, que é alegria, essa presença o preenche, porque essa presença é como que nós estivéssemos voltado para o Éden. Porque o Éden, o homem, tinha uma ligação com Deus. E hoje, nós temos essa ligação através de Deus que habita em nós. Até, não digo melhor por causa da luta, mas antes o homem era apenas uma criatura. E depois que Jesus veio, nós nos tornamos filhos. Antes nós via Deus do lado de fora, e hoje a gente tem Deus do lado de dentro. Às vezes eu teria uma vontade de ser um dos discípulos, mas os discípulos tiveram apenas 30, 40 dias só com Jesus, em corpo glorificado. E Jesus falou, olha, quando vocês receberem a promessa do meu Pai, vocês vão ver o que é. Então os anos que eles passaram com Jesus, até contemplaram, até nem curtiram, porque nem sabiam bem essa obra. Mas quando receberam o Espírito Santo, aquele covarde, aquele que negou Jesus, ele falou, eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. Eu que fugia na crucificação do Pentecostes, eu dei o peito para bater. Aqui, vocês crucificaram. O que acontece quando alguém tem uma vida cheia do Espírito Santo? Só que o que acontece? Nós não entendemos a nossa posição em Deus.
E tem muitos que vivem, né? Há um texto bíblico que diz que quem não tem Jesus é como um cavalo ambulante. Não tem destino, não tem sentido. E é interessante que quando você não entende por que você foi criado, você começa a criar coisas para tentar entender a tua existência. Estava caminhando, e não ia contar isso aqui não, mas eu já aproveitar no barco. E quando eu vou caminhar na praia, eu sempre peço a Deus, fala comigo. E aí, eu encontrei os caras que gostam de beach tennis, né? Hoje, assim, eu queria ter um professor lá na igreja, mas aqui na praia parece que é gostoso esse negócio aqui. E aí eu passei, não tem muita bola, mas a bolinha veio atrás de mim, gente. E a bolinha veio atrás de mim e falei, tem um propósito essa bola atrás de mim. Aí, humildemente, peguei a bolinha, ficando, joguei para eles. Quando eu estava novamente voltando, a bolinha veio atrás de mim. Falei, mas tem alguma coisa essa bolinha? E aí a bolinha veio e falei, agora eu não vou pegar essa bolinha para dar para eles. Aí demorei um pouquinho, o cara veio em troca da bolinha. Eu falei, mas então agora é uma oportunidade? Um coroa, assim, com o cabelinho amarradinho. Assim, e aí, cara, tudo bem? Eu falei, escuta, quanto que se cobra aí para dar aula? Que cobra aqui, rapaz? Aqui é todo mundo igual, manão. Aí eu falei, pois é, a gente é tudo aposentado, né, aqui. Vem aí, cara, vem fazer parte aí, só compra uma raquete que preste. Né? Você tem uma raquete que preste. Aí eu falei, puxa, Deus falou comigo que eu posso vir de manhã aqui, de graça, e já aproveitar e evangelizar esses caras. Eu falei, pô, Deus já falou comigo. Estou feliz da vida. E daqui a pouco eu estou andando e falei assim, não, acho que não é só isso. Aí eu andando de longe, eu falei, fala comigo. Daqui a pouco um peixinho, saiu do mar e começou a ficar que nem um louco na praia. Aí eu falei, oh Deus, quer falar comigo? Aí ele ficou louco, eu estava meio distante, louco, meio que perdeu o oxigênio. Eu sempre tenho vontade de pegar passarinho vivo, peixe vivo. Eu peguei aquele peixe, ele estava meio doidinho assim, fez uma respiração boca a boca, deu oxigênio para ele. Olhei, pelo que eu estava sem o celular, sempre levo o celular, mas eu queria paz, eu levei o celular. Eu fiquei olhando para ele, aquela boquinha. Quando eu jogava o fôlego, assim, Deus falou, foi assim que eu fiz para criar você. E eu falei assim, puxa assim, e dei meu sopro lá, eu jogava ele na água, ele queria ir. Aí ele começou lá, eu falei, eu vou dar vida nesse peixe aqui. E fiquei treinando ele, a água vinha, foi um pouquinho mais, ele com a cara, daqui a pouco dei mais uma soprada nele. Eu falei, Deus, dá essa experiência de eu ressuscitar esse peixe aqui. E daqui a pouco a gente começou e eu fui seguindo com ele voltava, e daqui a pouco ele foi no oceano. Deus falou, foi assim, eu criei o ser humano para viver em relacionamento. E o peixinho, o oceano, é a casa dele. A água é o relacionamento. Mas o curioso quis vir para a linha. Mas estava lá o homem de Deus, passando, e viu um peixe desesperado. E foi um canal para ele voltar para o oceano. Quando eu vi ele voltando para o oceano, me achei no tal. Mas eu queria falar para você, assim é Deus. Deus te criou para viver na comunhão e na presença dele. Assim como o peixe não consegue viver longe da água, porque ele foi criado, o que a Bíblia diz? A água produz peixe. Assim como a florzinha, a relva, não consegue viver se não estiver ligado na terra. Ela morre. Assim é eu e você, coroa da criação, mas tem que ter a ligação com ele. Não tenta compensar em outras coisas. Vive em comunhão com ele. Vive em espírito e em verdade. Hoje a gente meio que condiciona o poder de Deus. Se a igreja soubesse a autoridade que Deus confiaste a nós, os nossos encontros não seria, não digo pesado, não seria tão cansativo como é. Se eu vi hoje os irmãos da África lá, a maior alegria louvando a Deus. Esse encontro aqui, esse lugar aqui é um lugar para mim, é um lugar para me adorar e expressar. Como diz o salmista, eu te darei ao Senhor por tantos benefícios. Ele tem me dado tanto. Eu não sou uma obra do acaso.
Eu tenho que saber quem eu sou, meu posicionamento. Eu sempre falo, né? Eu dou uma ilustração muito prática. Eu tenho um cachorro que é o cachorro mais bonito do condomínio. E ele parece que sabe que é. Chega os outros, querem mexer com ele. Ele é o seu filho. Pastor, não. Eu sou o cachorro mais abençoado. Tem Espírito Santo lá. Ele é um bom, ele é bonito. Ele anda assim. Ele até tem uma panca. Daí vem uns papéis que querem mexer. Não dá mim. Parece que ele sabe que ele tem raça. E por onde passa, todo mundo quer acariciar porque ele é bonito. Um animal, tadinho. Ele sabe quem ele é. E qual é o teu posicionamento no mundo, irmão? Como você vive esse mundo? Você é filho do rei? É ou não é? E que roupa você veste? Não estou falando pano. Quem é filho do rei tem que ter uma conduta, tem que ter um posicionamento. Ele tem que saber quem é ele, os direitos. Não somos escravos. A lei te tratava como escravo, mas a graça te trata como filho. Você tem que viver, desfrutar. Estava conversando antes de casa, reunião da família, aí o Natanzinho trouxe uma posição, pai, embora, né, Natan foi criado, nasci na igreja, falou, mas pai, eu tive essa semana, irmãos, eu sei que eu tenho vindo na quinta-feira, eu sei que eu não tenho conseguido vir na administração do pastor Camilo, irmão, Deus tem se revelado através da palavra nesse lugar comigo, Deus usou a sua. Deus tem usado a pastora, na simplicidade Deus tem usado os nossos adolescentes. Deus fala. Deus tem falado. Eu tenho aprendido escutando meus adolescentes aqui. Ontem o Natan na mesa, o Piazão, né? Para mim não é são. Não são pai. Né? E o Natan falando assim, que Deus tem trazido para ele de revelação aqui nesses dias. Deus tem usado esse lugar aqui para trazer revelação. Nascido e criado na igreja, quantas mensagens eu vi para ele? Ele falou, pai, eu aprendi algo com Deus. Eu não tinha, não que eu não tinha intimidade, eu parecia que não me via no direito de pedir as coisas para Deus. A Raíssa já é mais assanhadinha assim para Deus. Né? As coisas acontecem, né? Pidoncha, né? E o Natan, até o Natan falou, pai, eu acho que eu não sempre sabia que o senhor daria para mim, que o senhor tinha condições, mas eu não sou Deus limitado, eu sou limitado, Deus é limitado. Mas o Natan falou, eu aprendi agora a orar em línguas. E agora eu comecei a ter mais acesso ao Pai para pedir. Amém? Amém? O texto que eu queria ler, digamos assim, para trazer, eu dei toda essa olhada aqui, mas eu só vou ler esse texto, depois já vou terminar. Que Deus colocou no meu coração para comunicar com vocês, é Filipenses 4,19. Que diz assim, meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Eu disse falar para você o seguinte, foi Ele que criou, você é coroa da criação, Ele sabe quais são as suas necessidades. Mas é necessário que você a peça. De que jeito que você fala com o Pai? Você sabe quem é você? Você, né? Eu estava na praia, quando vi o peixinho, assim, comecei a cantar aquela canção da Larissa. Que é Jesus, lembrando agora. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus planejou com sua mão. A cor dos seus olhos, os seus cabelos, desenhou cada detalhe, um toque de amor. Se é coisa linda do Pai. Você consegue entender esse carinho dele? Esse amor que Ele tem por você. Na igreja de Joinville, quando a gente estava começando o ministério, nós cantávamos uma canção assim, sua vida é para Deus, mais importante que tudo. Por você Deus muda o céu, e até mesmo para o mundo, você é importante para Deus. Você consegue entender que você é importante? Ele fez você de uma forma diferenciada de todos os outros seres, tanto dos animais quanto dos seres por Ele. Mas que Ele gostaria que você entendesse isso e se relacionasse com Ele, como Pai. Jesus foi para a cruz para perdoar os teus pecados, amém? Esse foi o papel que Ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas você sabe por que crucificaram Jesus? Por que naquele momento os homens crucificaram Jesus?
Eles não tinham noção que era para perdão dos meus e dos teus pecados. Sabe por que Jesus foi para a cruz? Porque ele trouxe intimidade com o Pai. Os religiosos falaram: como que pode esse cara aí falar que Deus é Pai? Ele veio para mostrar que você é criação dele, você é a coroa da criação. Deus o criou para o relacionamento, né? E eu estava andando na praia, daí eu vi um peixinho e tal, daí de repente eu lembrei de uma das primeiras mensagens que eu preguei, quando eu era pequenininho, eu era adolescente, né? Aí eu preguei, uma das mensagens que eu preguei era sobre, né? Eu era muito criativo, mas hoje eu não sou mais tão criativo, porque eu tenho tantas histórias na cabeça, eu não uso mais. Mas eu lembro que eu preguei a mensagem, que uma vez eu escutei uma ilustração sobre um menininho que gostava muito de sorvete, e aí ele fazia propaganda para sorvete, mas ele queria sorvete, porque ele queria um palito de sorvete. Então, todo mundo que ele via sorvete, dá um palito, ele ficava pensando: imaginou alguém, você está chutando no choreiro, a pessoa fica pedindo palito, você dá um sorvete para ele também? Não quero sorvete, eu quero palito. O que você quer fazer com o palito? Eu vou construir uma arca. Arca com palito de picolé, já viu? Não esses que tem hoje daqui bom, que é um palito melhor. Aqueles palitos de pobre, sabe aqueles picolé de suco? Né? Aqueles palitinhos. Ele quis fazer uma arca com aquilo. E aí todo mundo da escola, os professores, todo mundo sabia que ele queria, todo mundo chupava o sorvete e levava para ele o palito. E ele foi criando uma coleção de palito. E ele falou: pai, eu quero construir uma arca. Mas que tamanho que é a arca? Não, pai, não é a arca de Noé, mas quero construir uma arca igual. Aí todo mundo ajudava e começaram a montar a arca. E aí imagina quantos palitos, quantos sorvete que foi derretido para sair a arca do menino. E ele levou anos para montar a arca. E todo mundo ajudava, daqui a pouco, com colinha, com tudo, ele montou. É o maior trabalho. Ficou famoso, né? Vamos pensar numa arca, né? A arca da aliança, parece que ela tem 20 por 60, um negócio assim. E ele quis fazer uma arca mais ou menos tudo de palito. Imagina a estrutura. E ficou bonita a arca, ficou famosa. Mas ele olhava aquela arca assim: que função tem esse negócio aqui? Está bonito? Eu quero ver esse negócio na água. E ele: não tira daqui, filho, não pode nem tirar. E um dia, quando ele viu que deu aquela chuva, aquela correnteza, ele falou: não deixa eu ir para o rio veio na minha frente, então deixa eu pôr a arca aqui na frente. Deus trouxe o rio. E veio enxurrada, ele pegou a arquinha dele e pôs. Não imaginava que a enxurrada foi a arca dele com o mar. Entrou no desespero, quase morreu, mas perdeu a arca. Mas o negócio era muito bem feito, todo mundo ajudou, e subiu a arca dele. Aí passando uns 2, 3 anos, um dia ele está lá no shopping, uma cidadinha vizinha, aí que ele viu a arca lá, ele chegou, não pediu nada e ajuntou a arca: é minha. E o dono falou: que é tua? Era uma casa de pescaria, né? Que tua? É minha. Que disse: rapaz, isso daí alguém trouxe para mim, eu paguei caro, porque o negócio não existe, uma invenção dessa, mas é minha. Pai, ele roubou. Aí ele falou: que eu roubei? Manda teu filho ficar quieto, eu vou mandar prender ele. Ele roubou minha arca. Não é tua, não, eu comprei. Quer que eu chame a pessoa que eu comprei? Chama. Aí ele chamou um pescador lá. O pescador veio: eu que encontrei essa arca. Onde você encontrou? Estava pescando no rio e daqui a pouco eu vi um negócio lá, achei que era Moisés, alguma coisa, e puxei e veio esse negócio aí. Mas o menino falou: mas é minha, não é tua. O pai chamou: filho, perdeu, mané. Falou: não. Mas o menino ficou: quanto que sai essa arca? E o cara colocou um valor absurdo, mais caro que uma bicicleta, uma moto que ele queria. Mas ele falou: pai, nem que fique grande, eu vou trabalhar para conquistar essa arca. Diz a história que o menino chegou e falou para todo mundo, fizeram um movimento. O cara pediu lá de cima, fizeram um movimento. Mas queriam ir para o fórum para fazer alguma coisa. E o cara falou o valor, ele falou: eu vou comprar. Aí fez vaquinha, ganhou um percentual da sorveteria, para o sorvete, para montar outra arca, mas ele não queria montar a arca, ele queria aquela. E o cara que estava com a arca na exposição nunca imaginava que o valor que ele pediu, o menino ia conseguir. Passou um mês, chegou o menino com um saco de dinheiro cheio de moeda. O que veio? Eu vim comprar a arca
querido. Como você vai comprar o valor? Aqui. Ele não carregou de igual. Queria subir, não, foi o que você pediu. E aí, o menino pegou a arca e levou para casa. E a história diz que ele olhou para a arca e falou: você é minha 2 vezes. Uma porque eu te fiz, e outra porque eu te resgatei. Quero falar para você que você te deu 2 vezes, porque ele te criou. Eu não sei qual onda que você pegou, que nem o peixinho, que às vezes pula fora e fica na areia pulando. Quem fica com muita ansiedade é como um peixinho que sai do mar, sai da presença de Deus. Quem fica triste, quem fica com vontade de pecar, sabe aquela tentação de pecar, aquela vontade de sair fora, é porque sai da comunhão. Mas o Espírito Santo não é o pastor Gilberto que está andando no mar. O Espírito Santo, ele está. A Bíblia diz que tem que adorar em Espírito, em todo lugar. Por mais que você tenha dado um pulo, o Espírito Santo, ele tem ciúme de você. Ele te puxa novamente para o relacionamento. Você é o nome da criação. Você é coroa. E a melhor maneira para a glória de Deus se manifestar nessa terra é através da minha e da tua vida. Brilha. Pare de se intimidar. Se posicione. Quando o diabo vem tentar dar bijuteria para você, você fala: eu sou filho do rei, eu tenho joia. A paz que eu tenho é de dentro para fora. Eu tenho fruto do Espírito. Não tenho negociação. Eu tenho comunhão. E aí, querido, quem desfruta da verdade não negocia com a mentira. Amém? Pega a sua cabeça, feche seus olhos, quero orar com você. Pai, tu conhece cada coração aqui, Senhor. A palavra não volta para você. Mas sei que algum irmão, alguma irmã esquece quem é. E às vezes, por a gente esquecer, a gente pega outros caminhos e a gente fica como a Eva, valorizando mais a voz da cobra do que a tua voz. Tu nos criasse para ti, Senhor. Tu nos criasse para louvor de sua glória. Tu nos fizeste para ti, Senhor. O salmista, ele declarou que, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, e meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Um homem de Deus, quando passou aqui na terra, ele fez uma oração. Na declaração ele fala: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Tu conheces cada inquietude aqui, Senhor. Tu sabes aonde alguns vão na comida, outros vão na vaidade, outros vão no trabalho, outros vão na religiosidade, outros vão na agressividade. Há muitas formas que as pessoas tentam buscar para preencher aquilo que eles nunca vão conseguir, que é a tua presença. Ó Espírito Santo, sopra em cada mente aqui, em cada ouvido, para escutar quem eles realmente são diante de ti. Nós somos coroa da criação. A tua palavra nos diz que nós fomos feitos para o louvor de sua glória. Que a minha vida e a vida dos irmãos, Senhor, por onde nós passamos, que a gente venha mostrar para o mundo espiritual, para o mundo social, para a nossa família, para essa igreja, quem nós realmente somos em Cristo Jesus.